Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, vou falar aqui pra vocês duas notícias e já vou começar com uma boa notícia. É uma dica de Alexandre dos Santos Silva, fica mais uma vez o agradecimento a esse irmão de fé e batalha. E fala aqui dessa matéria da UOL que mostra que Luiz Bassi, né, aquele apresentador sensacionalista da Record, é condenado em processo criminal por difamar delegado. É uma pena, meus irmãos, que apenas uma pessoa que tenha recursos, né, é que consegue vencer um cara desse. O poder do dinheiro, principalmente quando se fala em justiça, ele é muito grande, né? Se você tem dinheiro, tem meio mundo de recursos para você. Se você não tem, é o que inclusive alimenta essa narrativa da esquerda de que só tem prisão para pobre, né? Essa conversa deles acaba ganhando reforço aqui. Porque se você é uma pessoa simples, humilde, né, acontece um absurdo com você, você é destratado, humilhado, por exemplo, em um grande supermercado, uma grande loja, dificilmente você consegue vencer qualquer tipo de processo. Quando é uma pessoa que tem dinheiro, aí as coisas são diferentes. Como se diz, a justiça anda, né? Então, esse Luiz Bassi, ele é uma grande prova disso. Se existe um esgoto na grande mídia que é podre, né? Nós já chamamos de mídia podre. Se existe um esgoto, é esse cara aqui. Ele seria o esgoto, a latrina mesmo da grande mídia. É um cara que, pra quem não sabe, né? Porque tem gente que se choca. Nossa, Davi, porque você fala assim do cara, eu gosto lá do jornalismo dele, ele fala bem, apresenta bem. Mas esse cara aqui, meus irmãos, é um mau caráter do pior tipo que se possa imaginar. Ele deu uma notícia ao vivo a uma mãe, tudo pra ganhar audiência, fez aquele sensacionalismo todo. Olha, a senhora quer saber onde tá sua filha? Parece que a mulher já estava há 2 semanas procurando a filha, né, desaparecida, e ele deu a notícia ao vivo, né, que a filha havia sido encontrada sem vida. E o que é que aconteceu? A mulher infartou. No caso que nós falamos aqui, também fizemos a cobertura do Lázaro, né? Quem lembra do caso, né, que chocou o país aí, diversos policiais, mais de 300 homens envolvidos na caça desse cara, né, que estava tendo cobertura ali das pessoas que eram da mesma seita que ele. E esse repórter, o Luiz Bassi, estava o tempo todo atrapalhando ao vivo o trabalho da polícia. Quando a polícia ia para um lado rapidamente, né, porque havia uma denúncia, olha, foi visto um cara suspeito andando por tal região, as polícias corriam, né, por terra com os carros a toda velocidade para ir naquelas regiões antes que o cara se saísse. E o que é que o Luiz Bassi fazia? Equipado de um helicóptero, né, com seu repórter lá em plantão, já começava a questionar a polícia. Olha, por que é que a polícia está indo ali para aquele lado? E mostrando para onde a polícia estava indo. Eu digo, olha, se o Lázaro estiver vendo isso, os caras estão avisando, ó, se esconda aí que a polícia está indo. Ao vivo pela Rede Record. Então é coisas absurdas, né? Record que é mestra em fazer isso. Quem não lembra também daquele caso, eu acho que era Sônia Abrão, né? Aquela outra também, a mulher do Xereque, ela começa a negociar com um bandido ao vivo, né? O cara que fazia uma ex-namorada de refém. E ela começou a negociar ao invés de colocar uma pessoa competente. Isso foi, meu irmão, pra você ter noção, isso gerou documentários sobre a mídia brasileira na Europa. O mundo ficou chocado com aquilo e ainda mais por saber que ninguém vai pra cadeia. Nem diretor de televisão, nem ali o editor responsável por aquilo, a própria jornalista, não vai ninguém pra cadeia, porque infelizmente no Brasil é assim, se você tem recurso, meu irmão, dificilmente você vai pra cadeia. O Lula, inclusive, subiu outro nível, né? Ex-descondenado, né? Porque tem o ex-presidiário que cumpriu a pena e sai, né? Querendo ou não, é um homem limpo, cumpriu a pena ali perante os homens, aí vai responder só a Deus. Mas agora tem também o ex-descondenado. Então você veja como o Brasil é absurdo. E esse cara aqui é o exemplo disso, né? Então ver que ele perdeu pelo menos um processo, eu fico muito feliz. Para que acabe essa história de que o cara tem dinheiro, ele é intocável, né? Então esse Luiz Bassi, para mim, como eu disse para vocês, repito aqui, se existe um esgoto na grande mídia, esse cara seria ele. Vamos lá, matéria 19/12/2022. A Justiça Paulista condenou o apresentador Luiz Bassi da TV Record por injúria e difamação contra o delegado José Carlos de Souza. O apresentador do programa Cidade Alerta recebeu uma pena de 5 meses e 12 dias de detenção em regime aberto, mas a punição foi substituída pelo juiz, que determinou o pagamento de 20 salários mínimos ao delegado. 20,9 mil em valores da época dos fatos. Que absurdo, família.
O cara é condenado a 5 anos, né, e 12 dias, em regime aberto ainda, de boa. Aí não é demais. Paga aí 20 salário mínimo. O cara que ganha um salário como ele ganha, só pra gente ter, nem ir olhar aqui. Mas os vídeos da gente é assim. Salário de Luiz Bastos. Deixa eu ver aqui. Ver quanto é que ele ganha na Record. Aqui, nessa mídia que eu entrei, ó, fala que o jornalista recebe 300 mil reais mensais, certo? Então isso seria o salário dele lá na Record. Porém, como todos os famosos, Luiz Bastos possui contratos de publicidade por fora, o que deve levar, né, a sua renda mensal para quase R$1 milhão por mês. Então é um milionário. E eu pergunto a você, a justiça sabe disso? Sabe. E condena um cara desse, né, que tem uma renda desse valor, a pagar apenas R$22 mil. R$22 mil para ele é o dinheiro de um lanche. É o dinheiro de um lanche, meus irmãos. O que é R$22 mil para um cara que ganha 1 milhão por mês? Então chega a ser patético, família, a nossa justiça. É a verdade. É triste dizer isso, é triste olhar para você e dizer, olha, confia na justiça sabendo que é esse tipo de justiça aqui que é feita. Agora, claro, se você tiver dinheiro. Porque o que a gente vê, né, a mesma justiça fazer o quê? O cara tem uma motozinha que ele bota ali, aqui, né, em Pernambuco, onde eu moro, Caruaru, a cidade. É muito comum você ver uma motozinha com aquele zinco atrás, né? Parece uma mochilazinha de zinco, mas na verdade é onde o leiteiro, né, vai levando o leite ali. Motozinha atrasada, obviamente, para andar em sítio, com aquela cubuquinha de leite atrás para vender às pessoas, vai oferecendo nas portas. O que é que acontece? Dão uma multa numa moto dessa, que ela vale seus R$2 mil, eles dão uma multa de 4 mil em cima da moto. Isso acontece com carros, o tempo todo é uma verdadeira indústria de multa. Quer dizer, pode dar uma multa em cima de um cidadão que ganha R$1.000 e poucos, não chega nem a isso às vezes, R$800, R$900 por mês, pode dar uma multa que é 5 vezes o salário dele, mas ao mesmo tempo, um cara que ganha 1 milhão por mês recebe uma multa de R$20 mil. Então pra ele é o quê? É só um bom negócio. Só com o sensacionalismo que ele fez, ele ganhou milhões em cima. Entende, meus irmãos? Então como é que a gente vai botar fé numa justiça que age dessa maneira? É sempre o melhor caminho a justiça. Mas realmente é triste ser brasileiro quando a gente olha para isso. Vamos saber aqui um pouquinho do caso, né? O que é que foi que aconteceu? Em abril de 2020, a polícia investigava o desaparecimento de uma criança de 1 ano e 11 meses em Itapira, no interior de São Paulo. A mãe era suspeita de ter tirado a vida da menina. O apresentador, de acordo com o processo, disse que a polícia já havia encontrado o corpo da criança e acusou o delegado, a quem chamou de delegadozinho, de segurar a informação com o objetivo de dar uma entrevista coletiva sob holofotes. Bassi, de forma evasiva e irresponsável, afirmou no programa no dia 20 de abril que o corpo havia sido encontrado. Então, quer dizer, ele sabe de tudo, ele é o cara, né? Mas somente no dia 29, né, 11 dias depois da confissão, a genitora apontou o local correto onde havia enterrado a filha, declarou à justiça a advogada Nathalie de Souza. Inclusive, se isso aqui fosse mentira, meus irmãos, o juiz não tinha condenado ele, né? Que representava o delegado. Ele insinuou a milhares de pessoas que o delegado estaria escondendo o corpo da criança. Bassi foi julgado à revelia por ter faltado na audiência marcada, alegando compromissos profissionais. Então você vê o desrespeito, a arrogância, né, que é a justiça brasileira, que se fosse eu e você, meu irmão, ia chegar o policial na nossa casa dando um chutão na porta. Mas como é Luiz Bassi, da TV Record, né, um dos donos do Brasil, o bispo Edir Macedo, envolvido até o pescoço na política, não mexe com seu afiliado. Ele não pode ir para a audiência porque ele tem compromissos profissionais. E a justiça diz, tá certo, a gente marca para outro dia. Se fosse esse tratamento com nós, né, meus irmãos? Vocês souberam aqui, né, eu falei para vocês, eu fui processado pela candidata a governadora, né, a Marília, que perdeu vergonhosamente, não merecia ganhar, mas ela processou a gente aqui. E quando eu recebi a intimação, o cara disse, você tem 24 horas para apresentar a sua defesa. Eu digo, 24 horas, eu não tenho nem advogado, mas arrume. Se você não, estava assim no processo, se eu não apresentasse a defesa em 24 horas, a partir da hora que recebi, eu recebi mais ou menos 3 da tarde, né, eu falei para vocês desse processo, 3 da tarde, se eu não apresentasse a minha defesa até 3 do outro dia, né, 3 da tarde do outro dia, eu estaria condenado a pagar a indenização. E pelo que era falado ali, era no mínimo ali de 20 a 40 mil reais.
Você tá vendo como é? Agora eu posso pagar isso, eu que sou mais um de vocês, né? Agora Luiz Bassi, que ganha 1 milhão, ele paga 20 mil reais. Quer dizer, família, tá muito errada a coisa como tá sendo feita, a estrutura toda tá errada. Vamos lá. Mesmo assim, ele apresentou uma petição no processo no qual afirmou que sempre se guiou pelo dever de informar o público. Ou, pense, né? Imagine se não se guiasse. Declarou que a informação de que o delegado já teria encontrado o corpo havia sido obtida com fontes jornalísticas seguras e que a apuração foi realizada do modo correto, mediante a checagem. Então não é dizer isso para a justiça, é provar. Olha aqui, ó, tem as imagens, a gente tem as testemunhas que o delegado achou o corpo e estava escondendo. Cadê? Não tem, mentira, né? E isso ainda é divulgado aqui, por quê? Porque a UOL é carne e unha com esses caras, é a grande mídia também. Então um defende o outro, meus irmãos, é isso que acontece, é por isso que eles têm tanta raiva de quem faz vídeos aqui independente. É por isso que há tanta restrição para quem faz vídeo independente, porque jamais a narrativa minha vai ser igual a dos caras desse. Vamos lá. Citou que com base nas mesmas fontes, ele havia revelado que a mãe confessará o crime antes mesmo de a polícia divulgar o fato publicamente. Se as fontes eram idôneas e lhe apresentavam andamentos verídicos sobre o caso, por qual motivo o jornalista desconfiaria das informações prestadas sobre a localização do corpo da criança vitimada? Questionou a defesa do apresentador do processo, né? Processo esse que ele nem foi. O juiz José Fernando Steinberg disse na sentença que, com base nas provas documentais e nos testemunhos, ficou evidente que as investigações se mostraram bem conduzidas, enquanto as críticas ultrapassaram os limites do bom senso e do jornalismo. O acusado Bassi ofendeu a reputação, dignidade e decoro da vítima. O delegado declarou: Bassi ainda pode recorrer. Então é uma piada, família. Realmente a nossa justiça virou uma piada. Eu prefiro nem comentar para não me exceder aqui e acabar, né, esse vídeo levando um strike, alguma coisa do tipo. Para encerrar, meus irmãos, para aquelas pessoas que continuam ainda depositando a sua fé em homens, né, em caras como Bolsonaro, orando em porta de quartel, a dica do nosso irmão Elismar Antônio prova que o próprio Deus já mandou um sinal em desaprovação a isso. Tá aqui no G1, só para encerrar, para que as próprias pessoas tirem as suas dúvidas. Bolsonaristas são atingidos por raio em acampamento próximo ao quartel-general do Exército em Brasília. Acidente aconteceu durante chuva na tarde do domingo, dia 18 de dezembro de 2022. Segundo o Corpo de Bombeiros, 4 pessoas sofreram descargas elétricas, tá certo? Matéria recente, 19/12/2022. E quem sofreu mais, família, dessas 4 pessoas que foram atingidas, pelo que eu vi, o raio caiu no chão, né? E a descarga elétrica pegou em 4 pessoas. Uma delas, uma mulher de 45 anos, ela foi atendida no hospital de base, né, na Asa Sul, e os militares informaram que a vítima apresentou dormências nas pernas, queimação no braço direito, quadro hipertensivo e sinais vitais alterados. Então, esse é o preço da idolatria. Se as pessoas queriam um sinal de que Deus não aprova isso e que sempre castigou idólatras, tá aí, pra mim não há sombra de dúvida, né? Quem quiser, não, mas não foi não, é só um acidente, então considere assim. Mas eu vejo sinais, meus irmãos, eu fico atento aos sinais, assim como foi recomendado na Bíblia Sagrada, certo? Então deixa aí, meus irmãos, são 2 notícias aí. Essa última foi dica do nosso querido irmão Elismar Antônio. Desde já fico agradecimento a esse irmão de Fé e Batalha, muito obrigado. Senão ia passar batida aqui, eu não estaria sabendo dessa notícia. Então é isso, meus irmãos. Deixa a tua opinião aí sobre tudo que foi dito aqui e mostrado. E nós voltamos com 2 vídeos todos os dias, um às 7h30 da manhã e outro às 5h45. Um abraço, fiquem com Deus e fui!